Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o autor e consumador da nossa fé e o autor dessa palavra maravilhosa que nós estamos aqui lendo a Bíblia toda até que ele venha, vez após outra, até que ele venha. Estamos aí completando, né, os últimos 30 e poucos dias que faltam para completar o nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. E é isso aí, o golpe tá aí, cai quem não lê a Bíblia. Então bora ler Bíblia, vamos gastar tempo com a palavra diariamente como temos feito aqui, né? Mais de 100 horas já nesse desafio aí, né? Dá quase que 1 hora por dia e já temos aí hoje 104 dias que nós estamos aqui nesse propósito, graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te louvo, Jesus, pela tua palavra, que o Senhor faça crescer em nós todos os dias o amor pela tua palavra, que possamos amar a tua palavra, que possamos nos dedicar a ela, que a gente ame a tua palavra mais do que o Instagram, mais do que os jogos, que a gente ame a tua palavra mais do que as séries, mais do que os filmes, que a gente ame a tua palavra, Senhor Deus, mais do que o alimento terreno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a gente tenha prazer na tua palavra, fome da tua palavra, que a gente tenha fome de te conhecer através da tua palavra, que a gente ame a tua palavra, Senhor Deus, que sejamos praticantes das verdades que aprendemos diariamente com a tua palavra, que a gente não viva nenhum dia do ano sem a Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todos os dias a gente gaste tempo com essa palavra e com o Senhor, que sejamos intencionais nisso, Senhor, que possamos vencer a preguiça, a procrastinação, Senhor, e tudo aquilo que tenta nos sabotar para nos afastar desse lugar de devoção à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que possamos conhecer as verdades do Senhor, que possamos ter compreensão, Pai, de quem somos e de quem o Senhor é e de quem nós somos no Senhor, meu Deus, as verdades do Senhor para as nossas vidas, que elas fiquem gravadas na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então hoje nós continuamos com Zacarias e vamos completar o livro de Zacarias e voltar lá para Esdras. Zacarias, que juntamente com Ageu foram profetas aí contemporâneos de Esdras, quando o povo voltou do exílio da Babilônia e estava reconstruindo Jerusalém ali, reconstruindo o templo e reconstruindo também os muros. E aí entraram alguns profetas, especialmente aqui Ageu e Zacarias. Então estamos em Zacarias, que além de trazer profecias para o tempo dele, traz também muitas profecias futuras a respeito de Jesus e do seu reino eterno e da restauração final de todas as coisas. Zacarias capítulo 6. Outra vez olhei para o alto e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos marrons, e todos eles fortes. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos sai atrás deles, o dos marrons para a terra do sul. Os cavalos fortes saíram e procuravam percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E eles assim fizeram. Então ele me chamou, dizendo: vê, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Veio a mim a palavra do Senhor: recebe prata e ouro dos que foram levados cativos, a saber de Eldai, de Tobias e de Gedaías, que chegaram da Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué,
filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, Renovo com letra maiúscula. E ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e dominará no seu trono, e ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Profecia futura do reino da restauração de todas as coisas, do reino eterno de Jesus. As coroas, voltando 14, as coroas serão dadas a Elém, verso 14, as coroas serão dadas a Elém, a Tobias, a Jedaías e a filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso acontecerá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, o vosso Deus. Zacarias capítulo 7. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então veio a palavra do Senhor dos Exércitos: dize a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e 7º meses, durante esses 70 anos, jejuastes de fato para mim? Ou quando comestes e bebestes, não foi para vós mesmos que o fizestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Neguebe e a Campina eram habitados? Veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal uns com os outros no seu coração, uns contra os outros no seu coração. Eles, porém, não quiseram dar atenção, viraram-me as costas rebeldemente, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem para ela se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião com grande zelo, com grande indignação zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos seus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os tirarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós,
que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi lançado o alicerce do templo do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Antes desses dias não havia salário para homens, nem para animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Agora, porém, não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto desse povo herde tudo isso. Ó casa de Judá, ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês serão para a casa de Judá satisfação e alegria, e festas alegres. Portanto, amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na barra das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Zacarias capítulo 9. Só colocar aqui um minutinho. Zacarias capítulo 9. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque, e repousará sobre Damasco, pois o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, que faz fronteira com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e destruirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Estrangeiros habitarão em Asdod, exterminarei a soberba dos filisteus. Da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Ele também ficará como um restante para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Eu defenderei minha casa contra os invasores, para que ninguém passe nem volte. Não passará mais sobre eles o opressor, pois agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador,
humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Profecia aqui sobre Jesus, né? O teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Para mim, curvarei Judá como um arco e o encherei de Efraim. Levantarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul, e o Senhor dos exércitos os protegerá. Eles destruirão e vencerão com fundas, beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, estarão cheios como bacias usadas para espargir os cantos do altar. O Senhor, o seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho novo as donzelas. Zacarias capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as chuvas... Não. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva do campo. Os ídolos falam vaidade. Os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Em vão consolam. Por isso vagueiam como ovelhas. Estão aflitos, pois não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira, e castigarei os líderes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, e a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra de esquina, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Serão como valentes que na batalha pisam os seus inimigos na lama das ruas, porque o Senhor está com eles. Confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Serão como se os não tivera rejeitado, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, como pelo vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Certamente os remirei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não se achará lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar da angústia. As ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11.
Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouvi o uivo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas à matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados. Aqueles que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me enriqueci. Os seus próprios pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho. Então tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que está morrendo morra, e o que está perecendo pereça. Os que restarem coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a minha vara graça e a quebrei para anular a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Foi anulada naquele dia, e assim os pobres do rebanho que me observavam conheceram que isso era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. Que também tem uma profecia, né, das 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então quebrei a minha 2ª vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor insensato, porque levantarei na terra um pastor que não visitará as que estão perecendo. Verso 16. Porque levantarei na terra um pastor que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, cai a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Zacarias capítulo 12. É esta a palavra do Senhor acerca de Israel, palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem certamente serão feridos, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico todos os cavalos, e de loucura ferirei os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como uma tocha incandescente entre gravetos. À direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, mas Jerusalém será habitada outra vez. Ela permanecerá no mesmo lugar e ficará intacta. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá,
para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e prantearão, como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Repetindo o verso 10, profecia sobre Jesus. Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, as demais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o trespassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Dirão, porém, não sou profeta, sou lavrador da terra. Tenho sido escravo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 14. Deixa eu ver aqui o Zacarias. Zacarias capítulo 14. Vem o dia do Senhor, no qual os seus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente.
formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugirei assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua da sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais daquelas nações. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Se a família dos egípcios não subir para participar, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. As panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas e nelas cozinharão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador no templo do Senhor dos Exércitos. Então aqui termina o livro do profeta Zacarias, com profecias do tempo dele, com profecias a respeito do tempo de Jesus e também do tempo futuro do reino completo de Jesus, que a glória está crescendo e enchendo toda a terra, até ser dia perfeito, até que venha paz sem fim. O aumento do governo será paz sem fim, do seu governo será paz sem fim, um reino eterno. E agora nós voltamos então, dentro desse da ordem cronológica, nós voltamos para Esdras. Estamos aí na reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, e Zacarias profetizou nesse tempo. Então nós voltamos aqui. A construção tinha sido interrompida, né?
Nós lemos ontem. Ontem era para ter lido 5, pelo que eu estou vendo aqui. Não, ontem era até o 4 mesmo. Eu que estou lendo errado aqui. Tá certo, certinho. 5, então 5 hoje. Esdras capítulo 5. Nós voltamos aqui então. Esdras capítulo 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificardes essa casa e restaurardes esse muro? Também lhe perguntaram: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, o governador da região a oeste do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os governadores que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações cordiais. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta sobre as paredes. A obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntamo-lhes também pelos seus nomes, para que pudéssemos escrever os nomes dos seus chefes para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Depois, porém, que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. No primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, porém, verso 13, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, porém, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada. Ele até removeu do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado ao templo de Babilônia. Então o rei Ciro os deu a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem havia nomeado governador. E lhe disse: toma estes utensílios, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém e reedifique a casa de Deus no seu lugar. Assim veio Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. Daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais em Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém. Então, sobre isso, nos faça o rei saber a sua vontade. Então, a obra tinha sido parada e eles foram lá diante do rei dar esse relatório de que aquela obra estava sendo feita, por causa ali daquele decreto de Ciro que liberou eles para voltarem e reconstruírem o templo. E aí agora Dário vai confirmar para saber se realmente foi isso que Ciro decretou. Capítulo 6. O rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquibátana, fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial.
No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Repetindo, verso 3. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém. Serão depositados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os governadores, que estai a oeste do rio, permanecei longe dali. Não impeçais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer para com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real dos tributos recolhidos a oeste do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Tudo o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, segundo a requisição dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deve ser entregue a eles diariamente, sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que, se alguém alterar esse decreto, arranque-se uma viga da sua casa e seja levantado e pendurado nela, e da sua casa se faça um monte de entulho. O Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se execute. Então, Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram com toda diligência, conforme o que decretara o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a acabaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo o Israel, 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. E instalaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, como todos os que, juntando-se a eles, se haviam apartado da imundícia das nações da terra para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com alegria,
porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7, né? Vamos até aqui hoje. Esdras capítulo 7. Deixa eu botar aqui só um. Esdras capítulo 7. Passados estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. A boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Pois Esdras tinha disposto o seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino, verso 13, esse aqui é o decreto do Artaxerxes. 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. És enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição acerca de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Além disso, levarás a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, compres com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereais e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do teu Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o conforme a vontade do vosso Deus. Os utensílios que se foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, tu o darás dos tesouros da casa do rei. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão a oeste do Eufrates: tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressadamente se faça. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade.
tudo o que se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se fará para a casa do Deus do céu, porque haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está a oeste do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e aos que não as sabem, que as façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, certamente deve ser condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de vossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. Animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subirem comigo. Então, Esdras aqui recebeu todas essas instruções do coração do rei, Artaxerxes, para essa reconstrução. E de fato, como foi no capítulo 6, dito, foi reconstruído o templo ali do Senhor e reestabelecido o culto. A gente vai ver isso aqui ao longo aqui do restante, então, do livro de Esdras, que a gente continua amanhã. Então amanhã a gente termina o livro de Esdras, a gente lê alguns salmos que são desse período aqui, salmos aqui na ordem cronológica desse período, do retorno do cativeiro da Babilônia, e também nós vamos começar o livro de Esther, que também é ali mais ou menos naquele mesmo período. Ok? Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã, em nome de Jesus.